Oi, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma mensagem de luz nesse domingo, dia 3 de maio. Chegamos em maio de 2026. Para quem não me conhece, chegando aqui no canal, meu nome é Cris Bonato e eu estou há mais de 2 anos gravando vídeo todos os domingos aqui no YouTube, trazendo mensagens de luz que fazem sentido para mim e podem fazer sentido para você também. E essas mensagens, elas originam da minha experiência, da minha vivência, dos meus estudos, das minhas dificuldades, inferioridades e dos meus desafios. Então, partindo do princípio que todos temos dificuldades e passamos por momentos desafiadores, então eu te aconselho a escutar e a seguir aqui o canal e sempre aí todo domingo, né, ou quando você puder assistir durante a semana, se não domingo durante a semana, ouvir então essas mensagens de luz que a gente traz aqui no canal, beleza? Sem rodeios hoje, quero falar de algumas situações que eu não vou trazer aqui detalhadamente, mas que me fazem refletir, né? E a questão é sobre duas coisas que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, a forma como a gente se mete mesmo e a forma como a gente opina na vida dos outros. Aconteceu uma situação comigo recentemente, em tom de brincadeira, de uma pessoa que é muito amiga minha, que eu amo muito, que me ama muito também, mas que ela fez um comentário em tom de brincadeira mesmo. Só que aquilo me incomodou, sabe? E a gente tem que ficar atento àquilo que nos incomoda e por que nos incomoda. Então, não necessariamente aquela pessoa faz isso de forma repetida, mas aquelas situações elas podem abrir brechas para outras situações. Como que eu posso te dizer? A maioria das pessoas que me assistem são mulheres. Então, você é mulher, assim como eu, né? Sabe que sempre tem uma brincadeirinha. Sempre tem uma piada vinda de um homem, muitas vezes, ou de outras mulheres, né? Porque o machismo, o patriarcado, ele é estrutural. E você pode talvez nem saber o que é machismo ou o que é patriarcado e achar que isso não tem nada a ver com o que acontece na sociedade, mas tem tudo a ver. E a gente tá acostumado com brincadeirinha, tipo, era mulher, tinha que ser mulher no trânsito. Mas a mulher isso, a mulher aquilo. E a gente dá um sorrisinho amarelo e a gente vai tolerando e tudo mais. Agora veja, eu sou mulher, né? Cisgênero. O que significa, Cris? Significa que eu sou mulher da minha mente e eu sou mulher da minha genitália. Ou seja, eu sou uma mulher de forma mental, psicológica e emocional e de forma física também. Isso é o cis, né? Significa o cisgênero. E a minha orientação sexual, eu sou homoafetiva. Ou seja, eu gosto de outras mulheres. E me relaciono com outras mulheres. Na verdade, com uma só. Mas, enfim, eu não tenho atração por homens, eu tenho atração por mulheres. Isso me faz de mim uma pessoa homoafetiva ou homossexual, como costumo chamar. Eu prefiro o termo homoafetivo. Mas não vou entrar nesses meios, só dou uma explicação bem básica para entender. Mas eu sou branca, como você pode perceber. Eu sou branca, sou de uma família classe média, né? Então eu tenho muitos privilégios por ser branca, por ser de uma família classe média, por morar numa cidade grande igual Curitiba. E eu valorizo todos esses privilégios. Mas o fato de ser mulher já nos coloca à margem de muitas coisas. O fato de ser uma mulher lésbica me coloca um pouco mais à margem ainda. Então eu estou aqui falando porque eu tenho lugar de fala, ok? E o que acontece? Como eu falava, a gente está muito acostumado como mulher de ouvir aquelas brincadeiras, de ouvir termos pejorativos, de ouvir piadas a nosso respeito e a gente sorri, e a gente acha graça e tudo bem. E aí, como eu falava, recentemente teve uma situação de uma amiga minha, uma pessoa que eu amo muito, e ela fez um comentário num grupo de amigas e aquilo me incomodou. E quando eu fui responder, eu gravei vários áudios e parei e cancelei e gravei, acho que, sei lá, uns
7 ou 8 áudios que eu comecei a gravar e eu parei. Parei para escolher bem as palavras, para também não era o meu intuito ofender nem nada disso, mas enfim, fazer com que ela visse que aquele comentário não foi legal. E qual foi a minha explicação para ela? E eu queria trazer isso hoje, e eu senti no coração que eu deveria falar sobre isso hoje aqui no Mensagem de Luz. Desde criança, eu sempre tive que lidar com o preconceito das pessoas. Porque a forma como eu me vestia, porque desde criança eu gostava de futebol, né? Ai, minha escápula tá doendo. Então, desde criança eu gostava de jogar bola, eu não gostava de usar vestido, a forma como eu andava, as pessoas criticavam, julgavam, tiravam sarro. E a forma como eu arrumava meu cabelo, o tênis que eu usava, a blusa que eu usava, tudo, absolutamente tudo que eu fazia era motivo de crítica, de piada, de zombaria, de comentário das pessoas. Então, como que eu cresci? Eu cresci sendo uma pessoa alvo de muita chacota, de muita piada, de muita pressão, de muito julgamento, né? E as pessoas chamavam, né? Eu sou aqui de Curitiba, então, você parece um piá, é um piazão, anda igual piá, se veste igual piá, joga bola igual piá, só anda com os piá, e nananana. Mas eu não dava só com piá, tá? Porque eu sempre tive amigas e a maioria delas hétero, tá? Até hoje. Mas enfim, todo tempo e toda atitude minha, ela era julgada e questionada. Só que, por graça divina, né? Eu acho que a gente tem uma missão, tem uma postura. Eu desenvolvi uma postura defensiva, reativa e não submissa a esses comentários. Então, eu lembro que eu tinha um tênis, ele é estilo tênis, a cor dele era tipo do Boca Juniors, né? Do time argentino, aquele azul, tipo um azul royal com amarelo. Eu adorava. Era um tênis Adidas de bico quadrado, assim, que parecia um chute. E eu adorava porque era muito bom para jogar bola. E eu sempre ia com ele pra escola. E aí, o jeito que eu amarrava meu cabelo, eu tinha cabelo comprido, nossa, quem dera quando eu era mais nova, mas eu tinha orelha de abano, então eu não gostava de usar de cabelo curto, mas eu sempre quis ter cabelo curto. Só que eu tive até meus 5, 6 anos, daí quando eu fui pra escola eu comecei a deixar crescer. Mas eu não deixava o meu cabelo curto porque eu tinha orelha de abano. Daí depois dos meus 18, 19 anos eu operei, e aí depois disso eu comecei a deixar meu cabelo curto e é como eu me acho bonita. Como eu gosto do meu visual. E eu gosto dele assim, me reconheço dessa forma. E não tem nada a ver com ser lésbico, não, eu gosto assim. Mas enfim, continuando. E aí a minha postura qual que era? Eu sempre tinha que responder a isso. Quando as pessoas viam de forma muito sem noção, de forma muito invasiva, né? Eu era uma criança, enfim. Com os meninos eu saía na porrada. Falei, o que você tá falando de mim? Não sei o que, eu vou te encarar, vou te peitar, eu não vou deixar você falar isso de mim, né? E depois eu tive que dar respostas mais... ao mesmo tempo que as pessoas vinham com cinismo, eu respondia no mesmo cinismo. Tipo assim, você não vai me fazer de otária. Basicamente isso. Só que aí, até então, eram crianças, você entende? Que eram crianças, eram pessoas da família... Tem aquele encheção de saco, cunhado, irmão, irmã, a mãe se preocupando com o que os outros vão falar, né? Enfim. Mas aquilo começou a sair desse círculo. E aí, quando eu me assumi aos 15 anos, que eu me assumi, né, lésbica, começaram a vir outros comentários muito de mau gosto, muito ofensivos, sem respeito nenhum, muito desrespeitosos. E eles não viam direto pra mim, né? Eles vão e falam pra sua mãe, eles vão e falam pros seus irmãos, pra alguém da sua família. E daí é muito comum aqui no bairro onde eu moro ter roda de chimarrão, sabe? Pessoal, a gente não é gaúcho, mas a gente toma chimarrão aqui. E daí, quando o pessoal juntava nas rodas de chimarrão, saía esse comentário: você viu que a filha do fulano, no caso que era eu,
tá namorando com a ciclana, você viu que a filha do ciclano, aquela lá que joga bola, aquela lá que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque o que acontecia, gente? Hoje eu tenho 35 anos. Então eu me assumi há 20 anos atrás, olha só. Então ser lésbica não era uma coisa comentada na TV, que temos as louquinhas agora, né? A Lorena e a Juquinha na novela. Não tinha filme sobre isso. Eu lembro que tinha uma novela que falava sobre isso, que foi Mulheres Apaixonadas. E foi uma novela que me deu assim uma chama de esperança lá em 2000 e... sei lá quanto foi Mulheres Apaixonadas, 2002, 2001, 2002, acho que foi 2002, não sei, agora não vou lembrar o ano. Que me deu uma chama de esperança porque falavam disso, sabe? Mas o que tinha na novela era aqueles gays efeminados, né? Que era sempre um cabeleireiro, que era sempre não sei o quê. Você não viu um gay executivo, um gay com filhos, ou um casal de lésbicas com profissões normais e que, enfim, não existia isso. Então não era uma temática falada. Então qual que era o comentário? Né, a filha do fulano, a filha do ciclano, a filha mais nova lá, não sei o quê, ou falavam do meu sobrenome, Bonato, nananã. Parece um piá. Gosto de coisa de piá, parece um piá, era esses os comentários. Então ainda não era aquela coisa, ela deve gostar de menina, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque não era uma coisa que era vista. E eu fui uma das primeiras aqui no meu bairro a me assumir lésbica. E a andar de mão dada na rua com a minha namorada da época, e a postar fotos nas redes sociais e trazer essa temática. De forma sempre muito discreta, não tinha que fazer os outros engolir nada. Por quê? Porque desde criança eu tinha que meio que lutar para usar o tênis que eu queria, eu tinha que lutar para arrumar o cabelo do jeito que eu queria, o jeito que eu andava era questionado, era julgado. Então, você entende que o tempo todo você tem que estar ali sendo questionada e isso desgasta. Isso enche o saco, tá? Isso enche o saco. Então eu tô falando aqui, e pode ser até um desabafo, mas eu tô trazendo mais essa questão para trazer essa pauta, trazer esse tema, para que você que tá me ouvindo, que talvez também passe por isso, não só nessa questão da sua orientação sexual, mas talvez por ter ideias muito diferentes da sua família, do ambiente onde você vive, foi criado, e você passa por isso sempre, para você entender esse processo interno dentro da gente, tá? Então, assim, eu já sabia que eu era diferente, eu já sabia que os meninos não me chamavam atenção, mas eu não tinha uma consciência, olha aqui o nosso chá da consciência, né? Hoje vamos tomar um chá da consciência. Eu não tinha consciência disso, então eu não poderia falar sobre isso se eu ainda não tinha isso claro na minha mente. Então foi tendo um processo interno, tá? Interno, de eu entender o que eu sentia, como eu era e como que eu ia organizar isso dentro de mim. Em paralelo a isso, tinha a religião, né? Família católica, então eu tinha que frequentar catequese, fazer primeira comunhão, depois crisma e lá. Bullying, né? Que não tinha esse nome na época. A família sempre criticando e zombando e sempre sendo tratada de forma menosprezada, assim, como aquilo que eu era não importava, né? Tipo, o que eu gostava não importava, o jeito que eu vestia era, tipo, ridículo. E sempre sendo questionada, julgada, apontada, enfim. E aí, como eu falei, até aí a gente tava ali, família, né? E outras crianças que eram da minha idade. Quando eu mudei de escola, né, do 7º ano do ensino fundamental, eu mudei de escola. Eu não aguentava mais ficar na escola que eu estudava, era uma escola menor, muito próxima da minha casa. Então eu tinha ali meus 11 para 12 anos e eu falei para minha mãe, olha, não quero mais ficar nessa escola. Mas por quê? Perto de casa, dá pra ir a pé pra mãe buscar. Eu falei, olha, não quero, eu me sinto sufocada, eu me sinto presa ali, eu não quero mais. Então eu já tava sentindo, sabe, essa questão da evolução. Fui para essa escola, né, que foi a minha segunda escola, onde eu estudei do 7º até o 3º ano. E lá eu fiz amigos, que são meus amigos até hoje.
que são pessoas muito especiais na minha vida e que me ajudaram a passar por tudo isso, porque foram pessoas que quando eu me assumi aos 15 anos estavam do meu lado, foram pessoas que pegaram na minha mão, sabe? E se vieram outros adolescentes, né? Mas que até hoje eu tenho contato com a maioria deles e eu sou muito grata por ter essas pessoas na minha vida, porque quando eu estava sentindo o mundo desabar na minha cabeça, essas pessoas estavam do meu lado. Mas aí que eu falei, começou a sair do âmbito das pessoas da minha idade, então eu não estava lidando só com o preconceito dos adolescentes ou da família que sempre está ali enchendo o saco, que família enche o saco mesmo. Começou a ter preconceito de professores, preconceito da direção da escola, da pedagoga, e começou a sair dali aquele preconceito. E aí eu fui começando a entender que eu ia lidar com isso por toda a minha vida e que eu ia ter que desenvolver uma forma de lidar com isso, sem deixar de ser quem eu sou, né, e quem eu era, e de fazer aquilo que fazia sentido pra mim. Eu sabia, eu gostava de mulheres. Eu não me via tendo um relacionamento amoroso com um homem. Como que eu vou viver isso? Numa geração onde a gente nem falava disso. Bom, eu vou viver a minha verdade. Aquilo que eu senti vontade de fazer e eu senti no meu coração que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ah, é rebeldia do adolescente. É só uma fase. É só uma moda. Isso logo passa. Tô com 35, não passou. Só me relacionei de forma de compromisso, de namoro com mulheres, até hoje. Dei uns beijinhos nos meninos, aí fiquei com os meninos, mas nessa fase aí de descoberta, de ver, é isso mesmo que eu quero. Eu gosto da menina, mas eu olhei pro menino e não senti nada, mas todo mundo beija os meninos, vou beijar os meninos também. Não senti nada. Enfim, então eu gosto de mulheres, vou viver isso. Preconceito da família, da minha família, da família dela, preconceito dos lugares que a gente ia, piadas no ônibus, piadas no trabalho, piadas na escola, trote, ofensas. Tudo isso. Todos os dias, durante muitos anos. Ok. Faculdade. Também preconceito. Mas é outro âmbito, né? Abre mais a mente, pessoas diferentes, pessoas que apoiam, mas o olhar do preconceito é impossível de ser, de fingir. Gente, quem sofre preconceito sabe. Me fala aí, você preto, você pobre, você mulher, me fala aí se você não sabe, quando você não é bem quisto num lugar. O olhar do julgamento e o olhar do preconceito não consegue ser disfarçado. Entrar numa loja de mãos dadas com uma namorada minha, ser seguida pelo segurança. Não poder frequentar lugares, não poder frequentar a casa da minha namorada, porque a família dela não aceita. Não, Cris, mas você tá falando de quando você tinha 15 anos, né? 20 anos atrás. Até hoje. Até hoje. E as pessoas acham, isso é papo, isso é exagero. Não é. Não é exagero. Quando você não vive isso na pele, quando você não tem isso no seu dia a dia, parece distante, mas não é. Muitos LGBTs, QI, PN+, sofrem com isso. E vocês acham que muitas travestis se prostituem porque elas escolhem, porque elas gostam? Porque são tudo safadas e elas querem ficar na rua se prostituindo? Não. Porque elas são expulsas de casa, ameaçadas de morte, abandonadas pelas suas famílias. Todo mundo fala, lésbica se vê no segundo encontro, já vai morar junto, adota um gato, não sei o quê. E o pessoal faz piada disso, as próprias lésbicas fazem piada disso. Mas já pararam para pensar por que elas fazem isso? Que muitas delas são expulsas de casa. Elas não têm outra escolha a não ser morar junto. Porque se elas resolveram beijar na boca
e começar a se conhecer e quiseram namorar, a família vê, bom, isso não é problema meu, debaixo do meu teto não, na minha casa não, no meu portão não, na minha família não, você não deixa de ser minha filha, mas aqui em casa você não fica mais. Tchau. E ainda tem os que usam Deus para justificar essas atitudes. Isso não é o que Deus quer para você, minha filha. Isso não é o que Deus quer para você, meu filho. Deus fez o homem e a mulher, Ele fez Adão e Eva e blá, 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 blá. E aí tudo vira desculpa e argumento para poder condenar alguém. E aí eu comecei falando de uma mensagem de uma amiga que eu amo muito e que me respeita, tá, gente? Me respeita. Mas aí eu expliquei para essa amiga, essa mensagem, ela me incomodou e eu escolhi tantas palavras e ela falou, olha, Cris, pelas tantas vezes que você começou a gravar esse áudio, eu te magoei, desculpa, ela percebeu imediatamente, porque é uma amiga minha de muito tempo, que me conhece de verdade. E ela falou, eu imagino que você tenha escolhido muitas palavras. Eu falei, sim, eu escolhi muitas palavras porque eu não quero entrar em debates e causar brigas. Eu não quero ser injusta e eu também não quero ofender ninguém. Mas toda essa trajetória, por que eu contei essa trajetória aqui no vídeo? Toda essa trajetória, ela fez com que eu sempre estivesse esperando um julgamento. Eu sempre estou esperando não, mas pronta para enfrentar um preconceito, um olhar, uma palavra ríspida, uma ofensa com a minha pessoa, uma ofensa com alguma atitude, alguém que contraria minha opinião por simples preconceito, por não aceitar que essa opinião venha de uma mulher, ou porque não aceita que essa opinião venha de uma mulher lésbica, as pessoas que não querem nem me conhecer e nem saber o que eu tenho a dizer e nem se permitem chegar perto porque eu sou lésbica, e isso já afasta elas o suficiente para elas nem quererem ouvir meu nome às vezes. Então eu tô sempre pronta para lidar com esse tipo de atitude. E isso faz com que muitas vezes eu escute piadas ou comentários e coisas e eu me cale e eu penso, não vale a pena falar, não é ambiente para isso. E tentando interpretar, não, mas a pessoa não quis dizer isso, ela não sabe, ela não viu maldade. E eu sempre tô convertendo isso antes de dar uma resposta, pensando se vale a pena dar uma resposta. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser reativa, porque eu tenho que me impor. Eu tenho que falar, opa, não gostei, desse jeito que você falou não tá certo. Porque senão as pessoas se criam, sabe? A gente fala aqui muito, senão a pessoa se cria, se folga, acha que tá certo, acha que pode falar o que quiser e as pessoas têm que engolir a opinião dos outros. Não é assim. Principalmente se você dá opinião sobre coisas que você não sabe. Você não tem lugar de fala. Aí você não dá opinião, né? Mas essa amiga muito querida, que pediu desculpa e tudo, e a gente se acertou, tá tudo certo, que eu expliquei, falei, olha, eu tô acostumada com isso. Eu fui treinada para reagir e eu sempre tenho que fazer essa conversão. Será que a pessoa falou isso com maldade? Não falou e tudo mais? Não foi o caso dela, ela não falou com maldade. Mas ela usou um termo que eu achei que não se aplicava e que eu não gostei. Porque deixou como se fosse de forma pejorativa aquilo que eu estava falando. E aí a gente tem que mostrar para as pessoas, de forma carinhosa, amorosa e educada, que aquilo que ela disse não foi legal. E aí, como eu ouvi essa semana num conteúdo que eu estava estudando, olha, aprendi errado, né? E ver que a gente aprendeu errado. Né? E que as pessoas podem perceber isso. Olha, você falou isso, mas não é legal. Não é bem assim, sabe? Mas foi só uma piada. Não, mas... Né? Não foi o caso dela, mas sim. Foi só uma piada sobre feminicídio. Foi só uma piada sobre a mulher não sei o quê. Foi só uma piada sobre um gordo. Foi só uma piada sobre um preto. Foi só uma piada sobre... Pois é, mas essas piadas matam. Tem gente que se mata por isso. Tem gente que acha que tem o direito de matar por conta disso. E aí você pensa, aprendi errado.
Vamos rever isso, então? Então vamos tomar nosso chá da consciência, que acabou aqui, inclusive. Vamos olhar para essas questões. Eu trouxe aqui a questão da minha identidade de gênero, né? Da minha orientação sexual, mas tantas outras, classe social, raça, né? A questão do sexo, né? Homem, mulher, a questão de comentários que a gente faz e a gente talvez não se importa com o outro, com quem está ouvindo aquele comentário. E eu queria muito ter feito um vídeo mais curto do que esse vídeo que está chegando a quase 30 minutos, mas eu acredito muito que vale a pena você ouvir o que esse conteúdo, o que essa mensagem de luz traz. Então, toma o teu chá da consciência, faz o seu exame de consciência, e quando você ouvir alguém falar algo sobre a sua história, né, sobre a história dessa pessoa, sobre a descendência dela, as dificuldades dela, escute como alguém que precisa aprender. E quando você falar, fale como alguém que não sabe tudo, que também precisa aprender. Porque a gente aprendeu muita coisa errada. Muita coisa errada. E eu sempre falo aqui no canal, eu não sou uma guru, eu não sou a dona da razão, mas eu trago aqui experiências minhas, e como eu falei, eu tenho um lugar de fala para trazer essa temática que eu trouxe hoje. E eu acredito e eu senti que era importante falar sobre isso. Então, vamos tomar nosso chá da consciência e analisar durante a semana, durante a nossa vida, durante os nossos dias, o que a gente aprendeu errado e a gente pode melhorar, tá bom? Um beijo, até semana que vem.